Por 3 anos, eu gravei a traição do meu marido em silêncio. Não foi planejado desde o começo. Não me sentei um dia e decidi que ia fazer isso. Foi acontecendo aos poucos, de forma quase instintiva, como quando o corpo começa a guardar comida antes do inverno sem que a mente mande ordem nenhuma. Algo em mim sabia. Algo em mim entendia que aquilo ia ser necessário, mesmo antes de eu conseguir nomear o quê. Meus dedos ficavam frios toda vez que eu apertava o botão de gravar e colocava o celular no lugar certo. Atrás do vaso de samambaia na sala, em cima da estante com a tela virada para a parede, na bancada da cozinha coberto por um pano de prato, na mesinha de centro, com a capa de um livro, jogada por cima como se fosse descuido. Aprendi a posicionar sem olhar. Aprendi a sair do cômodo como se não tivesse feito nada. Por 3 anos, aprendi a ser invisível dentro da minha própria casa. Não sabia ainda exatamente o que ia fazer com tudo aquilo. Sabia só uma coisa: que ia precisar, que o dia ia chegar, que quando ele chegasse, eu precisava estar pronta de um jeito que ele nunca esperaria de mim. E o dia chegou. Chegou numa tarde de terça-feira, numa sala de reunião com ar-condicionado frio demais, na frente de 4 homens que achavam que sabiam como aquela história ia terminar. Não sabiam. Meu nome é Sandra. Tenho 51 anos. Fui casada por 18. Sou professora de ensino fundamental há 23 anos. Dou aula para crianças de 8 e 9 anos, a idade em que o mundo ainda parece justo, em que as pessoas ainda acreditam que quem faz o certo recebe o certo de volta. Eu adorava essa idade. Adorava a honestidade sem filtro que só criança tem. Aprendi nessa profissão que criança não mente com o corpo. Pode mentir com a boca. Pode dizer que não quebrou o lápis, que não empurrou o colega, que não copiou a prova. Mas o corpo entrega. O ombro que sobe, o olho que desvia. A respiração que muda de ritmo quando você faz a pergunta certa. Aprendi a ler isso em 23 anos de sala de aula. E aprendi a mesma coisa com o meu marido. Só demorei mais para aceitar o que o corpo dele estava me dizendo. Porque quando você ama uma pessoa, você não quer ser a professora que observa. Você quer ser a mulher que confia. Por muito tempo, eu escolhi confiar. Mas os sinais estavam lá. Estavam lá muito antes de eu estar pronta para vê-los. O primeiro sinal veio há 4 anos, numa segunda-feira de outubro. Renato chegava em casa e ia direto para o banho, antes de me cumprimentar, antes de colocar a bolsa no lugar, antes de pegar o copo d'água que sempre bebia quando chegava. Todo dia, sem falhar uma vez. A porta da rua abria, o sapato ia para o rack e ele seguia direto para o banheiro como se estivesse com pressa de lavar alguma coisa. Eu perguntei uma vez, com leveza, sem acusação nenhuma: "Você sempre chega com tanta pressa de tomar banho?" Ele deu uma risada curta. "Trânsito horrível hoje. Vim suado." Aceitei. Era verão. O trânsito era mesmo horrível. Ele trabalhava num escritório quente no centro. Fazia sentido. Mas era outubro. E outubro em São Paulo pode ser quente, mas não todo dia, não sempre, não com aquela constância de quem não pode esperar nem 2 minutos para cumprimentar a mulher. Deixei passar. Mas algo ficou. Algo pequeno e quieto que eu empurrei para um canto da cabeça e cobri com outras coisas. O segundo sinal veio numa festa de aniversário da nossa vizinha, 3 meses depois. Era uma festa de jardim, final de tarde, aquele tipo de reunião de condomínio onde todo mundo fica de pé com um copo na mão e conversa sobre nada importante. Renato ficou no celular boa parte da noite. Não era incomum. Ele sempre foi do tipo que não desgruda do trabalho. Mas naquela noite tinha uma qualidade diferente no jeito que ele segurava o aparelho. Não era descuido. Era atenção demais. Era o tipo de atenção que você dá para uma coisa que importa muito e que você não quer que ninguém perceba que importa. Quando eu me aproximei por trás dele para dizer que ia pegar mais um salgado, ele virou a tela para baixo num movimento tão rápido e tão ensaiado que foi exatamente esse automatismo que me pegou. Não foi a velocidade. Foi o fato de que ele não pensou antes de fazer. O corpo faz automaticamente o que pratica.
E ele estava praticando esconder aquela tela faz tempo. Trabalho? Eu perguntei casual. É. Problema com um cliente. Deixa, já resolvo. Eu sorri. Fui buscar o salgado. Voltei e continuei a conversa com a vizinha do 304 sobre reforma de banheiro. Mas na volta para casa, dentro do carro, no silêncio que ele não quebrou e eu também não quebrei, eu fiquei pensando naquele movimento, naquele reflexo de esconder. O terceiro sinal foi numa quinta-feira à noite, 6 semanas depois. Estava na cozinha preparando o jantar. O som do óleo na frigideira cobria bastante coisa, mas não cobria tudo. E Renato estava no quintal, do lado de fora da janela da cozinha, achando que o barulho da televisão que eu tinha deixado ligada na sala e o som do fogão eram suficientes para cobrir a voz dele. Não eram. Ouvi a voz dele diferente. Não a voz do trabalho que eu conhecia. Era uma voz baixa, quase sussurrada, com um tipo de cuidado que eu reconheci imediatamente porque era o mesmo cuidado que eu usava quando não queria que Camila ouvisse uma conversa importante. Era a voz de quem protege algo. Ouvi. Não posso falar agora. Depois eu te ligo. Pausa. Ele ouvindo o outro lado. Eu sei, eu também. Mais pausa. Eu sei. Vai ser diferente logo. E depois, o som dos passos dele voltando para dentro de casa. Eu estava com as costas viradas para a porta do quintal, mexendo o arroz, quando ele entrou. Jantar tá quase pronto. Eu disse sem virar. Ótimo. Vou lavar as mãos. E foi para o banheiro. Continuei mexendo o arroz. Naquela noite, depois que ele dormiu, fui até a cozinha, sentei na cadeira de sempre e fiquei parada no escuro por muito tempo. Eu sei. Eu também. Essas 4 palavras não saíram da minha cabeça por semanas. E foi naquela noite, naquela cozinha escura, com o barulho do ar-condicionado do quarto chegando fraco pelo corredor, que eu decidi que ia começar a prestar atenção de um jeito diferente. Não sabia ainda que isso ia se tornar 3 anos de gravações. Sabia só que eu precisava parar de empurrar as coisas para o canto da cabeça e começar a olhar para elas de frente. Eu e Renato nos conhecemos num cursinho pré-vestibular em 1999. Eu tinha 27 anos e estava tentando o vestibular de pedagogia pela segunda vez. Ele tinha 26 e estava na turma de exatas, tentando arquitetura. Não nos conhecemos na aula. Nos conhecemos no refeitório, na hora do intervalo, numa fila de bandejão que andava lentamente e que nos colocou lado a lado por quase 10 minutos. Ele perguntou para que curso eu estava estudando. Eu disse pedagogia. Ele fez aquela cara que muita gente fazia, não exatamente de desprezo, mas de uma certa surpresa, como se pedagogia fosse uma escolha que precisava de explicação. Por que pedagogia? Ele perguntou. Porque eu gosto de criança e gosto de ver as coisas mudando, eu disse. E em sala de aula, as coisas mudam o tempo todo. Ele pensou um segundo. Faz sentido, ele disse. E não tinha ironia nenhuma nisso. Foi a primeira vez que alguém não tentou me convencer de que eu deveria fazer outra coisa. Ele sempre chegava no refeitório com um lanche de casa. Um lanche caprichado, feito pela mãe, embrulhado em papel manteiga com um guardanapo dobrado por cima. E sempre dividia com quem estava sentado perto, sem fazer cerimônia, sem esperar que pedissem. Achei aquilo a coisa mais gentil que eu tinha visto num homem adulto em muito tempo. Nos casamos 6 anos depois. Eu tinha 33, ele tinha 32. A cerimônia foi pequena. Família próxima, alguns amigos, um buffet simples num sítio que o pai dele conhecia. Não foi o casamento dos sonhos que eu tinha imaginado quando era adolescente. Foi melhor do que isso. Foi real. Quando Renato decidiu abrir o escritório de arquitetura, 6 anos depois que nos casamos, eu estava dando aula em período integral e cuidando de Camila, que tinha 2 anos. Não era o momento. Qualquer pessoa de fora teria dito que não era o momento. Mas ele tinha essa certeza calma nas decisões que sempre me convenceu mais do que qualquer argumento lógico. Eu sei que vai dar certo, ele disse. E eu acreditei. Peguei as economias que eu tinha juntado em 10 anos de magistério, dinheiro que eu guardava todo mês desde o primeiro salário, um hábito que aprendi com minha mãe e que nunca abandonei, e coloquei no escritório.
Era a sociedade inicial com o sócio. Era o que faltava para começar. Nunca pedi de volta. Nunca assinei nada. Nunca coloquei meu nome em nenhum documento. Não achei que precisava. Achei que era nosso. Nos anos seguintes, além de dar aula em período integral, eu cuidei de tudo o que o escritório precisava e que ele não tinha tempo de fazer. Organizei o arquivo de clientes, aprendi o básico de contabilidade para ajudar nos primeiros meses, fiz ligações, resolvi pendências, cobri reunião quando ele estava sobrecarregado. Fiz isso enquanto também cuidava de Camila, enquanto mantinha a casa funcionando, enquanto dava conta das minhas turmas na escola. Não reclamei disso. Não me sentia explorada. Me sentia parte de algo que estava crescendo. Mas fui encolhendo sem perceber. As saídas com amigas foram ficando raras. Os planos que eram só meus foram adiados. O curso de especialização que eu queria fazer, a viagem para Portugal que sempre adiei, o grupo de leitura que frequentei por 2 anos e parei sem razão específica. Em algum ponto eu parei de ter planos que eram só meus. Fui virando a mulher do Renato, a mãe da Camila, a professora da escola municipal e deixei de ser a Sandra que tinha uma lista de coisas que queria fazer antes de morrer. Não foi decisão dele, foi erosão. É diferente, mas o resultado é o mesmo. Você olha para trás um dia e não reconhece o quanto cedeu. Camila cresceu sendo uma menina séria, observadora, que lia muito e falava pouco sobre o que sentia. Eu a criei quase que sozinha no dia a dia. Renato estava presente nos fins de semana, nas férias, nos momentos de marco. Mas o cotidiano era comigo. A reunião de escola, a consulta de pediatra, a crise de choro sem motivo às 10 da noite, o projeto que precisava ser entregue na segunda e ela tinha esquecido de avisar até o domingo. E durante 18 anos, acreditei que isso era recíproco. Acreditei que o fato de eu ficar significava que ele também ficaria. Descobri que não é assim que funciona. Descobri que, às vezes, a pessoa que recebe tudo vai embora exatamente porque ficou confortável demais, porque o esforço passou a ser só seu e ele foi ficando habituado a não esforçar nada. Essa foi a lição mais cara que a vida me deu. A primeira gravação foi completamente acidental. Numa sexta-feira à noite de agosto, fui buscar Camila na casa da amiga dela e esqueci o celular em casa. Só percebi quando já estava no carro. Decidi não voltar. Era pertinho, mas antes de sair, eu tinha deixado o celular na estante da sala, encostado num livro, com a tela virada para a parede. Tinha deixado assim sem pensar. Estava com pressa, coloquei no lugar errado. O que eu não sabia era que o celular tinha caído levemente de lado e estava com o aplicativo de voz aberto. Um aplicativo que eu usava para gravar recados para mim mesma quando tinha ideia para a aula e não queria esquecer. Estava gravando. Quando voltei com Camila, 45 minutos depois, peguei o celular e vi que tinha gravado 53 minutos de áudio. Fui ouvir no banheiro naquela mesma noite, tarde, depois que Camila dormiu e Renato também, com fone de ouvido, porta trancada, sentada na borda da banheira. Os primeiros 22 minutos. Televisão, barulho de geladeira abrindo. Passos, silêncio longo. No minuto 23, o celular dele tocou. Ele atendeu, e eu ouvi 58 segundos de conversa que mudaram os 18 anos anteriores de um jeito que não tem como desfazer. Não vou repetir palavra por palavra o que ele disse. Não porque eu não lembro, lembro de cada sílaba, grave como se tivesse sido ontem. Mas porque algumas coisas pertencem só à dor de quem viveu, e não precisam ser expostas completamente para que você entenda o peso delas. O que eu vou dizer é isso. Naqueles 58 segundos, eu soube o nome dela. Soube há quanto tempo. Soube que ele não tinha intenção de parar. E soube, pelo tom de voz, pelo tipo de riso baixo que ele deu no meio da conversa, que ele estava feliz daquele jeito que eu não via faz tempo nele. Aquele riso. Era o riso do começo do nosso relacionamento. Era o riso de um homem que está em algum lugar onde quer estar. Tirei o fone de ouvido. Fiquei sentada na borda da banheira por um tempo que não sei medir. Depois me levantei, lavei o rosto com água fria, olhei para mim mesma no espelho por uns 30 segundos
e fui para a cozinha fazer chá. Sentei à mesa da cozinha com o chá quente na mão e fiquei ali até a madrugada. Quando voltei para o quarto, ele estava dormindo de lado, com a respiração regular de quem não tem nada pesando na consciência. Deitei do lado dele. Fiquei olhando para o teto. E tomei uma decisão. Não ia confrontar. Não ainda. Não sem ter mais. Não sem entender a dimensão do que estava acontecendo. Não sem estar preparada para o que viesse depois. Ia gravar. No dia seguinte, comprei um pendrive numa loja de informática, paguei em dinheiro. Voltei para casa, salvei o áudio em 3 lugares. No pendrive, no meu e-mail pessoal, o que eu tinha desde antes de casar, o que só eu acessava, e num aplicativo de nuvem que eu criei com um endereço que não existia antes daquele dia. Escondi o pendrive dentro de um livro de metodologia de ensino na estante do escritório. O livro mais chato que eu tinha, o que eu sabia que ninguém ia abrir. Essa foi a primeira gravação. Vieram mais 57. Ao longo dos 3 anos seguintes, fui aprendendo. Aprendi qual ângulo do celular capturava a sala inteira, sem mostrar que estava gravando. Aprendi que ele ligava para ela sempre no mesmo intervalo de tempo, entre 8h30 e 9 da noite, quando eu estava no banho. Aprendi que o banho que eu tomava todo dia naquele horário era o espaço que ele usava. Comecei a sair mais rápido do banho, deixar o chuveiro ligado e ficar parada no corredor com o fone encostado na parede. Aprendi que toda viagem de trabalho que ele marcava durava exatamente 2 dias. Nunca 1 dia e meio. Nunca 3 dias. Sempre 2. Com uma regularidade que só existe quando a viagem não é de trabalho. Fotografei extratos bancários que ficavam na gaveta do escritório. Neles, encontrei gastos que não reconhecia. Hotéis na cidade, restaurantes em bairros onde ele não tinha cliente, compras em floriculturas. Floriculturas. Em 18 anos de casamento, ele nunca me deu flor. Cataloguei cada arquivo com data, hora e uma linha de descrição do conteúdo. 58 gravações, 34 fotos de documentos, um arquivo de texto com 4.000 palavras de anotações cronológicas. Não contei para ninguém, nem para minha irmã Beatriz, que era minha pessoa mais próxima, nem para minha melhor amiga Cláudia, que eu conhecia desde a faculdade. Sabia que se eu contasse, alguém ia me pressionar a agir antes de eu estar pronta. E eu precisava estar pronta. Precisava ter tudo. Havia uma diferença enorme entre confrontar na raiva e confrontar com provas. Eu sabia qual das duas tinha mais chance de me dar o que era meu de volta. O confronto verbal veio numa terça-feira de novembro, quando ele chegou 2 horas mais tarde do que tinha dito, sem me avisar, sem atender o telefone quando eu liguei. Estava sentada na sala quando ele entrou. Luz acesa. Televisão desligada. Ele estranhou. Aconteceu alguma coisa? Não, estava te esperando. Sandra, eu mandei mensagem dizendo que ia atrasar. Você não mandou. Ele abriu o celular, olhou, guardou. Juro que achei que tinha mandado. Desculpa. Fui atrás dele para o quarto. Renato, você está feliz aqui? Ele parou com a gravata ainda no pescoço, a mão no nó. Que pergunta é essa agora? Uma pergunta honesta. Você está feliz? Claro que estou. Por que você está perguntando isso? Porque você está diferente faz tempo, e eu quero entender. Ele soltou a gravata. Virou para mim com uma expressão que eu não soube ler imediatamente. Depois entendi que era a expressão de quem está avaliando o quanto a outra pessoa sabe. Você está me estranhando, Sandra. Ultimamente você anda diferente também. Anda quieta, fechada, olhando para mim de um jeito. Que jeito? Como se você estivesse esperando eu fazer alguma coisa errada. Respirei fundo. Talvez eu só esteja cansada. Talvez seja isso. Você trabalha muito. Talvez valha a pena conversar com alguém. Não estou falando com crítica. Estou preocupado com você. Ele estava me dizendo que eu era o problema, que a minha percepção era o problema, que eu precisava de ajuda porque estava enxergando coisas que não existiam. Ele estava fazendo isso com uma voz calma e um rosto preocupado, e de uma forma que, se eu não tivesse 58 gravações salvas num pendrive escondido num livro de metodologia de ensino, teria me feito duvidar de mim mesma. Você pode ter razão,
eu disse. Vou pensar nisso. E fui para a cozinha. 3 meses depois, numa segunda-feira de jantar, ele anunciou para mim e para Camila que estava pensando em dar um tempo no casamento. Camila parou com o garfo no ar. Eu coloquei o copo de água de volta na mesa com cuidado, devagar, como quando você não quer fazer barulho. O que isso significa exatamente? Significa que eu preciso de um período para pensar. As coisas entre a gente ficaram difíceis. A gente não se fala de verdade faz tempo. Eu preciso de espaço para entender o que eu quero. Espaço onde? Num apartamento, por um período. Camila levantou da mesa sem dizer nada. Ouvi a porta do quarto dela fechar com aquela firmeza controlada de quem está segurando muita coisa. Fiquei olhando para ele. E você já tem esse apartamento? Ele pausou meio segundo. Estou vendo as opções. Ele já tinha. Eu descobri semanas depois pelos extratos que eu já tinha fotografado. Um débito mensal que eu tinha anotado, mas não identificado ainda. Estava alugado há 5 meses no nome dela. Mas naquela noite só disse: me dá um tempo para processar isso. Levantei. Fui lavar a louça. Ele ficou sentado à mesa por um pouco. Depois foi para o quarto. Eu lavei cada prato devagar. Fui lavar a louça com a água mais quente que eu conseguia suportar. O vapor subindo em frente ao meu rosto. A esponja na mão direita. O barulho constante da água cobrindo o som do apartamento inteiro. Meu rosto estava seco. Completamente seco. Meus ombros estavam baixos e soltos, o tipo de relaxamento que não é calma, é esgotamento de um músculo que não aguenta mais ficar contraído. Fui lavando prato por prato sem pressa. Pensei na voz dele na primeira gravação. Eu sei, eu também. Aquele riso baixo no meio. E pensei na voz dele 40 minutos atrás, na mesa de jantar. A gente não se fala de verdade faz tempo. Pensei nas 58 gravações, nos extratos fotografados. Em tudo que eu tinha construído em silêncio durante 3 anos enquanto ele construía outra coisa em silêncio também. A gente ficou construindo em silêncio, cada um a sua coisa, dentro da mesma casa. A água esquentou mais. Minha mão direita ficou vermelha. Não abaixei a temperatura. Continuei lavando. E foi ali, naquela pia, com as mãos vermelhas e o vapor na frente do rosto, que algo dentro de mim chegou num lugar que não tinha mais como voltar. Não era raiva. Já tinha passado pela raiva. A raiva vinha e ia embora em ondas, às vezes no meio da noite, às vezes no meio de uma aula, quando eu olhava para as crianças e pensava em como elas ainda achavam que o mundo era justo. Era outra coisa. Era uma clareza fria e pesada como pedra. Era a decisão. Eu sabia o que ia fazer, sabia quando. Sabia onde. Faltava só o momento certo aparecer. E eu tinha aprendido, em 3 anos de espera, que momentos certos não são encontrados. São construídos. O momento certo não apareceu rápido, e enquanto ele não vinha, enquanto eu esperava com meu pendrive escondido no livro de metodologia e meus arquivos organizados em pastas numeradas, eu afundei de formas que não esperava. Porque saber não protege você de sentir. Eu aprendi isso do jeito mais pesado possível. Você pode ter todo o controle do mundo numa gaveta e ainda assim acordar às 3 da manhã com o peito fechado e não conseguir respirar direito por alguns minutos. Você pode ter a estratégia toda traçada e ainda assim ficar parada na frente da geladeira aberta por 5 minutos sem lembrar o que foi buscar. Você pode saber exatamente o que vai fazer. E ainda assim, chorar no chuveiro com o barulho da água cobrindo o som, os joelhos no fundo do box, a cabeça nas mãos. A primeira coisa que quebrou foi o sono. Passei 4 meses acordando às 3 da manhã com uma precisão que me assustava. O corpo simplesmente desligava naquele horário, como se tivesse um alarme interno que ninguém tinha pedido. Me levantava sem resistência, como se soubesse que tentar voltar a dormir era inútil. Ia até a cozinha. Sentava na mesma cadeira. Ficava com um copo d'água na mão que eu não bebia, olhando para a mesa, ouvindo o barulho do ar-condicionado chegando fraco do quarto onde ele dormia. Ele dormia bem, todas as noites,
sem interrupção. Eu fiquei 4 meses sentada na cozinha às 3 da manhã, enquanto ele dormia a 10 metros de mim. Comecei a cometer erros pequenos no trabalho, erros que nunca tinha cometido em 23 anos de sala de aula. Confundi o nome de um aluno com o do irmão. Esqueci de corrigir uma prova por 2 dias. Cheguei numa segunda-feira com o planejamento da semana anterior. Coisas pequenas que ninguém ia perceber, mas que eu percebia, e que me lembravam que o cansaço estava chegando em camadas. Teve uma semana que não consegui comer direito. Não era falta de fome exatamente. Era que a comida chegava na boca e o estômago fechava. Um espasmo involuntário. Uma negativa física que o corpo dava sem pedir licença. Emagreci 4 quilos em 3 semanas. A calça que eu usava para trabalhar ficou larga na cintura e eu precisei comprar um cinto novo numa tarde de sábado. Paguei o cinto e fiquei uns segundos parada na frente da vendedora com o cartão na mão, pensando: que detalhe idiota! Que detalhe completamente idiota para uma vida que está desmoronando por dentro. Teve uma manhã que não consegui me levantar para dar aula. Liguei para a escola às 6h30 dizendo que estava com gripe. A coordenadora disse que tudo bem, que descansasse. Desliguei o telefone e fiquei na cama olhando para o teto até às 11 horas. Não estava com gripe. Estava com aquele peso que não tem nome nos dicionários, mas que qualquer mulher que já passou por isso reconhece imediatamente. Aquele peso que não é tristeza exatamente. Não é raiva exatamente. É uma combinação de tudo isso com o cansaço de existir dentro de uma situação que você não escolheu e que ninguém ao redor sabe que está acontecendo. É o peso de carregar uma coisa muito grande completamente sozinha. Camila bateu na porta às 10h30. Mãe, você está bem? Estou, meu amor. Pode entrar. Ela entrou com aquele jeito dela de observar antes de falar. Me olhou por um segundo. Aqueles olhos que aprenderam a ler minha expressão desde que ela tinha 2 anos. E sem dizer nada, veio até a cama e deitou do meu lado. Ficamos as duas assim por quase meia hora. Ela de costas para mim, eu de costas para ela, olhando para lados opostos da cama, em silêncio. Ela não perguntou o que estava acontecendo. Não tentou resolver. Não disse que ia ficar tudo bem, só ficou. E esse silêncio dela me quebrou de um jeito que nenhuma palavra teria quebrado. A vergonha veio de um lugar que eu não esperava. Numa sexta à noite, fui para a reunião de pais na escola de Camila. Renato não foi. Disse que tinha compromisso de trabalho. Eu já não perguntava mais que compromisso. Sentei ao lado de Mara, mãe da melhor amiga de Camila, uma mulher boa e discreta que eu conhecia há 6 anos. A professora estava explicando o calendário do 2º semestre quando Mara se inclinou levemente na minha direção e disse muito baixinho: Sandra, você está sabendo das coisas, né? O estômago desceu antes de eu terminar de processar a frase. Que coisas, Mara? Ela me olhou com aquele jeito de quem passou semanas decidindo se devia falar ou não e finalmente decidiu que tinha obrigação. Que o Renato está com uma mulher faz tempo, que já está morando com ela num apartamento, que as pessoas do escritório sabem, que todo mundo já sabe faz tempo, Sandra, todo mundo já sabe faz tempo. A professora continuou falando sobre o sistema de avaliação do 3º trimestre. Eu continuei olhando para ela, continuei assentindo com a cabeça nos momentos certos. Sorri quando todo mundo sorriu, numa parte que não ouvi. No carro, no estacionamento da escola, com o motor desligado e as mãos paradas no volante, fiquei por 18 minutos sem conseguir sair do lugar. Eu tinha 58 gravações, tinha tudo catalogado, sabia de tudo faz tempo. E mesmo assim, aquelas 5 palavras doeram de um jeito que eu não esperava. Porque saber não é o mesmo que não se envergonhar. Uma coisa é você saber da traição em silêncio, dentro da sua cabeça, com controle sobre a narrativa. Outra coisa completamente diferente é descobrir que a narrativa já estava circulando sem você, que pessoas que você não conhece tinham conversas sobre a sua vida enquanto você ficava acordada às 3 da manhã na cozinha achando que estava no controle. Essa parte eu não tinha como gravar. Essa parte ficou só comigo. Foi numa madrugada de quinta-feira que a amante ganhou o rosto.
Estava no banheiro com o fone de ouvido, ouvindo as gravações mais recentes. Numa delas, ouvi ele dizer o nome dela pela primeira vez, de forma clara e completa. Fernanda. Só o nome. Mas foi o suficiente. No dia seguinte, encontrei o perfil dela nas redes sociais em menos de 10 minutos. Não precisei de nenhum esforço especial. Ela e Renato tinham 12 amigos em comum no escritório. O perfil era aberto. Fiquei olhando para a foto dela por um tempo. Era bonita. Mais jovem do que eu imaginava. Uns 38, talvez 36. Cabelo liso e escuro, sorriso que aparecia fácil nas fotos, aquela leveza de postura que só aparece em pessoa que não está carregando coisa pesada. Fui descendo o perfil com calma. Vi os lugares que ela frequentava. Vi os amigos que apareciam nas fotos. E vi, 3 vezes em postagens diferentes, o mesmo restaurante italiano nos Jardins, um restaurante de toalha branca e vinho caro. O mesmo restaurante cujo nome eu tinha ouvido numa das gravações, quando Renato disse para ela: "Vou te levar lá no fim de semana, vou te levar lá." Em 18 anos de casamento, ele nunca me levou a lugar nenhum com aquele tipo de intenção. As saídas que tivemos foram sempre práticas. Aniversário que precisava ser comemorado, data que não podia ignorar, ocasião que gerava constrangimento se a gente ficasse em casa. Ele levava ela para restaurante nos Jardins numa sexta à noite, sem ocasião nenhuma. Fechei o celular. Fui até o quarto no escuro. Deitei do lado dele. Ele dormia de lado, virado para a janela, com aquela respiração regular. Fiquei olhando para o teto. Não era raiva o que eu sentia naquele momento. Era algo mais fundo e mais complicado do que raiva. Era a percepção concreta, visual, de que ele tinha construído uma vida inteira do outro lado. Com lugares, com hábitos, com leveza, com escolha. Uma vida que ele escolhia toda semana. Comigo, a vida tinha parado de ser escolha e virado obrigação. E eu não sabia dizer quando isso tinha acontecido. Se tinha sido gradual, se tinha sido uma virada específica, se tinha sido algo que eu fiz ou deixei de fazer. Não sabia. E essa ignorância, essa incapacidade de identificar o momento exato, doía de um jeito específico. Fiquei com esses pensamentos até às 4 da manhã. A dúvida sobre mim mesma veio numa tarde de sol de sábado, enquanto eu corrigia provas na mesa da cozinha. Parei no meio de uma redação. Uma criança de 8 anos descrevendo o que queria ser quando crescesse. A letra grande e irregular de quem ainda está aprendendo a segurar o lápis. E fiquei olhando para a parede. Pensei, e se eu tivesse sido diferente? Mais leve, como ela parece ser nas fotos. Menos fechada, menos dentro da minha cabeça. Menos cansada, menos séria, menos professora de si mesma o tempo todo. Pensei nos anos em que fui encolhendo. E pensei que talvez o encolhimento tivesse feito o espaço que ela preencheu. Fiquei com isso por mais de 1 hora. Depois larguei as provas, fui até o quarto, peguei o pendrive do livro de metodologia, voltei para a mesa da cozinha e passei 40 minutos ouvindo as gravações com fone de ouvido. A voz dele, o cuidado com que ele escondia, a consistência, a premeditação. Não era minha falta de leveza, não era meu encolhimento, não era nada que eu tinha feito ou deixado de fazer. Era uma escolha dele, feita conscientemente, mantida deliberadamente. Por anos. Não era eu. Nunca tinha sido eu. Guardei o pendrive, voltei para as provas, terminei de corrigir a redação da menina que queria ser veterinária. Coloquei um coração vermelho no final da folha, como eu sempre fazia quando o texto era honesto. Renato apareceu num domingo à tarde, dizendo que precisava conversar. Camila estava na casa da avó. A casa estava quieta. Ele sentou no sofá com aquela postura de quem ensaiou a posição. Encostado, relaxado, como se fosse uma conversa sem peso. Disse que tinha tomado uma decisão definitiva, que ia dar entrada no divórcio, que esperava que a gente fizesse isso de forma civilizada e rápida, que não queria brigar por nada, queria só que as coisas ficassem simples. Simples. Usou essa palavra 3 vezes em 2 minutos. Eu olhei para ele e pensei nos 18 anos. No dinheiro de 10 anos de magistério que eu coloquei no escritório. No apartamento que estava no nome dos dois.
na empresa que cresceu enquanto eu cobria tudo em casa, na Fernanda do perfil aberto com o restaurante italiano nos jardins. Senti a mão ir em direção ao celular, o instinto de mostrar tudo ali, de acabar de uma vez. Mas algo disse: não aqui, não assim, não num domingo à tarde num sofá. Você esperou 3 anos. Espera mais um pouco. Me dá uma semana para pensar, Renato. Ele foi embora aliviado. A expressão de quem acha que a parte difícil já passou. Não tinha passado nem começado. O primeiro ato concreto não foi glamuroso. Não foi um momento de película. Foi uma segunda-feira de manhã cedo, com o céu ainda meio cinza lá fora e o café esquentando no fogão. Camila tinha saído para a escola às 7h15. A casa estava em silêncio. Fui até o banheiro. Me olhei no espelho por um tempo razoável. Não o olhar rápido de todo dia, mas o olhar de quem está checando alguma coisa com atenção. Vi o rosto cansado, as olheiras, o cabelo que precisava de cuidado. Vi também os olhos, que estavam firmes, que estavam ali. Lavei o rosto, passei creme. Penteei o cabelo devagar. Depois fui até o escritório, puxei o livro de metodologia da prateleira e tirei o pendrive. Abri o computador. Organizei os arquivos em pastas com nome e numeração. 58 gravações, 34 fotos de documentos. Um arquivo de texto com 4.300 palavras que eu tinha escrito ao longo de 3 anos. Tudo organizado, tudo nomeado, tudo pronto. Depois peguei o celular e liguei para a Dorota Alessandra. Minha irmã Beatriz tinha me dado o número dela 6 meses antes, numa conversa em que eu não tinha contado nada, mas que ela percebeu que algo estava errado. Eu tinha salvo o número na agenda com o nome de dentista Ali para o caso de Renato ver. A ligação caiu na caixa postal. Deixei recado. Ela me retornou em 40 minutos. Marquei para a tarde do dia seguinte. A doutora Ana Alessandra recebia num escritório no Itaim. Sala pequena, mesa de madeira escura, sem enfeite desnecessário. Ela ouviu tudo sem interromper. Viu os arquivos no notebook que eu levei. Ouviu 2 minutos de uma das gravações de áudio com fone de ouvido, olhos fechados, concentrada. Depois abriu os olhos, tirou o fone e fechou o notebook com calma. Sandra, você tem aqui tudo o que qualquer processo precisa. Provavelmente mais do que precisa. Eu sei. Há quanto tempo você coleta isso? 3 anos de observação, 1 ano e meio de gravação sistemática. Ela ficou quieta por um segundo. Me olhou de um jeito que demorou um tempo para eu conseguir classificar. Era respeito. Você ficou esse tempo todo sabendo e sem agir. Eu precisava estar pronta. E precisava ter tudo. Ela assentiu uma vez, devagar. Você está. 2 semanas depois, Renato foi notificado do processo de divórcio litigioso, com pedido de partilha integral dos bens, ressarcimento do capital que eu comprovadamente havia investido na empresa, e pensão alimentícia para Camila até ela completar 25 anos. Ele me ligou 40 minutos depois da notificação. Sandra, o que é isso que eu recebi? É o processo. Você disse que ia pensar, que ia me dar 1 semana. Eu pensei. Pensei muito bem. Mas a gente pode resolver isso sem processo. Isso vai ser horrível para os dois. Para mim já foi horrível, Renato. Faz tempo. Silêncio de alguns segundos. Você não tem nada. Você não tem como provar nada. Respirei fundo. Eu tenho 58 arquivos de áudio e vídeo com data, hora e descrição de conteúdo. Tenho 34 fotos de extratos e documentos mostrando transferências e gastos que a doutora Alessandra já identificou como desvio de bem conjugal. Tenho o comprovante do aporte que eu fiz na empresa há 16 anos, corrigido monetariamente. E tenho um arquivo cronológico de 4.000 palavras que documenta tudo que eu observei em 3 anos. Silêncio mais longo dessa vez. Você gravou a gente. Eu gravei o que precisava gravar. A ligação ficou muda por tanto tempo que eu já estava tirando o telefone do ouvido quando ele disse, com uma voz que eu não reconheci: Por quanto tempo você sabia?
Tempo suficiente. Sandra. Até logo, Renato. Desliguei. Fiquei sentada na mesa por alguns minutos com o celular na mão. Depois levantei, esquentei o café que tinha esfriado e fui corrigir as provas do 5º ano. O dia mais inesperado chegou 6 semanas depois. A doutora Alessandra me ligou numa quinta à tarde, com a voz de quem tem informação urgente, mas está mantendo o tom profissional. Sandra, eu soube por uma fonte no cartório que Renato convocou uma reunião com os sócios para amanhã à tarde. O objetivo, pelo que eu entendo, é propor uma reestruturação societária antes que o juiz mande avaliar o escritório. Se essa reestruturação passar, o valor da sua cota cai significativamente na avaliação. Eu sei onde é a reunião, sei o horário, tenho o endereço. Pausa curta. Você quer aparecer? Quero. Eu vou com você. Era uma sala de reunião num prédio comercial no centro da cidade. 12º andar. Ar-condicionado central. Mesa comprida de madeira escura com 8 cadeiras. Aquele silêncio específico de sala corporativa que parece projetado para fazer as pessoas se sentirem pequenas. Renato estava de costas para a porta, de pé na cabeceira, com um projetor ligado atrás dele, mostrando uma planilha que eu reconheci como estrutura societária do escritório. Quando eu entrei com a doutora Alessandra, ele virou. Vi o rosto dele passar por 3 expressões em menos de 2 segundos: surpresa, cálculo e, por último, uma coisa que eu só consigo chamar de medo. Os 2 sócios que estavam sentados na mesa me olharam. Ninguém disse nada. Eu puxei uma cadeira. Sentei. Coloquei o notebook na mesa. Conectei o pendrive. Antes de vocês continuarem, preciso que ouçam algumas coisas que são relevantes para qualquer decisão que tomem aqui hoje. Renato disse. Sandra, isso não é o lugar. É exatamente o lugar. E apertei play. Não precisei usar todas as 58 gravações. Não precisei de discurso. Não precisei de explicação. Bastaram 3 arquivos. O primeiro, áudio com a voz dele combinando o apartamento, endereço, valor do aluguel, como ia ser dividido o pagamento, com a data no canto da tela. O segundo, áudio com ele falando sobre uma transferência de dinheiro da conta conjunta para uma conta que eu não conhecia. A quantia, o destino, com a data no canto da tela. O terceiro, vídeo curto, 30 segundos, captado pela câmera do celular posicionado na estante. Ele e ela na sala do nosso apartamento, numa tarde que ele me disse que estava no escritório. Na nossa sala. Com ela, na nossa sala. O silêncio na sala de reunião foi do tipo que pesa. Do tipo que você consegue medir pela respiração das pessoas. Que fica mais rasa, mais contida, como quando alguém não quer fazer barulho sem entender por quê. Um dos sócios se levantou devagar e foi para o corredor. O outro ficou olhando para a mesa. Renato ficou parado de pé na cabeceira com as mãos abertas sobre a mesa, os dedos levemente afastados, como quando uma pessoa precisa de alguma coisa para segurar, mas não tem nada. Eu fechei o notebook. Tirei o pendrive. Coloquei na bolsa. Olhei para ele uma vez. Não disse nada. Me levantei. A doutora Alessandra se levantou do meu lado. E saímos. O processo durou 10 meses. 10 meses de audiências, de documentos, de perícias, de reuniões com a doutora Alessandra, que começavam às 9 da manhã e às vezes só terminavam no começo da tarde. 10 meses de Camila me olhando com aquele olhar dela de quem está tentando entender uma coisa que é grande demais para caber de uma vez. As gravações foram aceitas como prova. O apartamento que foi pago com dinheiro da nossa conta conjunta voltou para a partilha. Os desvios que eu tinha documentado nos extratos foram identificados pelo perito e calculados com correção monetária. E o aporte que eu tinha feito no escritório 16 anos antes, o dinheiro de 10 anos de magistério, sem papel assinado, sem documento, que eu dei porque confiei, foi reconstituído a partir de registros bancários antigos que a doutora Alessandra soube onde procurar. Não saí com as mãos vazias. Saí com o apartamento, com ressarcimento do capital desviado, com pensão para Camila até os 25 anos e com 50% do valor do escritório calculado na data da partilha. Saí com o que era meu, com o que sempre tinha sido meu.
Renato não esperava nada disso. Não esperava porque, em 18 anos, eu tinha sido a pessoa que confiou, que não assinou papéis porque não precisava, que colocou dinheiro sem recibo porque éramos casados. Ele me conhecia como a mulher que operava na base da confiança. Não me conhecia como a professora. E professora observa. Professora anota. Professora espera a hora certa para mostrar o que aprendeu. Professora não confronta antes de ter todas as provas necessárias para que a verdade fale por si mesma. Ele confundiu 23 anos de magistério com ingenuidade. Foi o erro mais caro da vida dele. Camila soube de tudo de forma gradual, ao longo dos meses do processo. Fui contando o que ela perguntava, quando ela perguntava, sem mentir e sem dar mais do que ela conseguia carregar de uma vez. Numa noite, 4 meses depois do acordo assinado, ela veio até o meu quarto e sentou na beira da cama. Mãe, eu preciso te perguntar uma coisa. Pode. Como você ficou 3 anos sabendo e não contou para ninguém? Nem para mim, nem para a tia Beatriz, nem para ninguém? Pensei antes de responder. Quis dar uma resposta honesta, não uma resposta que soasse bonita. Porque eu sabia que se eu contasse antes de estar pronta, alguém ia me pressionar a agir antes de ter tudo. E se eu tivesse agido antes de ter tudo, eu teria saído daqui com muito menos do que era meu. Às vezes silêncio não é fraqueza. Às vezes silêncio é o único plano que funciona. Ela ficou quieta por um tempo. Você não ficou com raiva durante esses 3 anos? Fiquei. Muita. Mas raiva sozinha não constrói nada. Prova constrói. Ela me olhou de um jeito que demorou um tempo para eu conseguir ler. Era orgulho. Era o orgulho estranho e um pouco assustado de quem acabou de entender que a mãe dela é uma pessoa que ela não conhecia completamente. Você é meio assustadora, mãe. Ri. De verdade, com o peito aberto, o primeiro riso assim em muito tempo. Um pouco, admiti. Hoje dou aula ainda. Entro na sala às 7h30 da manhã, coloco a chamada no quadro e passo o dia com crianças de 8 e 9 anos que me olham como se eu tivesse todas as respostas. Não tenho todas, mas fui juntando algumas ao longo do caminho. Uma delas é que paciência e fraqueza não são a mesma coisa, embora pareçam iguais por fora. Outra é que o silêncio estratégico é provavelmente o ato mais difícil que existe, mais difícil do que confrontar, mais difícil do que ir embora, mais difícil do que qualquer coisa que precise de barulho para acontecer. E outra, a mais importante, é que você pode estar completamente destruída por dentro e completamente funcional por fora ao mesmo tempo. Pode estar acordando às 3 da manhã e perdendo 4 quilos e chorando no box do chuveiro e ainda assim estar construindo a sua saída, tijolo por tijolo, arquivo por arquivo, data por data. Não é contradição. É sobrevivência. O pendrive está num porta-objetos novo que comprei para a mesa do meu quarto. Uma caixinha pequena, branca, que eu escolhi sozinha, sem pedir opinião de ninguém, pagando com o meu cartão. Não jogo fora. Não por raiva, não para lembrar dele, não para manter a ferida aberta. É que aqueles 3 anos foram a coisa mais difícil e mais solitária que eu já fiz na vida. E eu aprendi que as coisas difíceis e solitárias merecem um lugar físico no mundo. Um lugar que você possa olhar e dizer, eu fiz isso, eu aguentei isso, eu atravessei isso. Numa tarde de sábado, fui até o restaurante italiano nos Jardins. Aquele que apareceu 3 vezes no perfil dela. Aquele que ele disse que ia levar ela num fim de semana. O que eu nunca fui. Entrei sozinha. Pedi mesa para uma pessoa. Sentei perto da janela, que dava para a rua, e pedi o que eu quis sem olhar para o preço primeiro. Um hábito novo que eu estava desenvolvendo com prazer. A comida era boa. O vinho era bom. O lugar tinha aquela luz de tarde que faz qualquer ambiente parecer mais gentil do que é. Comi devagar. Olhei para a rua. Não pensei nele. Não pensei nela. Não revivi a reunião, não fiz planos, não calculei nada. Só estava ali. Numa mesa para uma pessoa, num restaurante que eu escolhi sozinha. Quando a sobremesa chegou,
Um tiramisu que eu não precisava, mas pedi assim mesmo. Olhei para o prato e pensei: ele me fez um favor sem querer. Me mostrou esse lugar. Me mostrou que ele existia. E eu não teria vindo se eu não tivesse descoberto que ele estava trazendo ela aqui. Às vezes, o que machuca mais faz você chegar em lugares que você nunca teria chegado de outra forma. Paguei a conta. Saí. A calçada estava cheia de gente de sábado à tarde. Crianças, casais, um cachorro de coleira vermelha que latiu para um pombo sem nenhum motivo aparente. Eu caminhei até o carro. O sol estava bom. A vida que eu tenho agora, eu escolhi. Cada detalhe dela, cada decisão, cada gasto, cada plano. É uma vida que ainda está sendo construída. Ainda tem espaço vazio que vai sendo preenchido aos poucos. Ainda tem dias que são mais pesados do que outros. Ainda tem momentos em que a saudade aparece de um jeito que não é saudade dele, especificamente, mas saudade de quem eu era quando ainda acreditava que confiar era suficiente. Mas é minha. É completamente minha. E isso, eu aprendi, vale mais do que qualquer coisa que eu poderia ter ficado esperando que ele me desse. Se você já esteve nesse lugar escuro, aquele de saber de tudo e ficar quieta enquanto organizava a sua saída, ou aquele de não saber de nada e descobrir de uma vez, ou qualquer versão do escuro que a vida te deu, e encontrou o seu jeito de chegar do outro lado, me conta nos comentários. Eu quero saber como você fez. Eu leio cada um.